ver os irmãos, irmãs também, e alguns que estão conosco. Estava conosco até a gente sair para as salas o seu José Pereira, que é pai do Marcos, né? Eu não sei se nessa saída e volta, daí, Marcos, se puder dar um toque, ele pode voltar com a gente aqui, tá? Fica à vontade aí. Mas é bom ter vocês conosco, ver alguns aqui presentes, né? E como vocês, a maioria de vocês recebeu, a reflexão hoje está em 1 Coríntios capítulo 15, né? E é um capítulo longo, são 58 versículos, e eu me pensei assim, não, eu não vou trabalhar o capítulo todo, vou sugerir que o pessoal leia, mas eu fico com os 11 primeiros versículos, e você vai observar que há uma marca aí de separação desses 11 primeiros versículos, se você observar o versículo 2 com o versículo 11, né, que tem dois verbos que se repetem, eles estão no versículo 2 e vão aparecer no versículo 11 também. Isso ajuda o apóstolo Paulo mostrar para nós, olha, eu terminei um pouco do raciocínio e eu vou mover agora, eu vou crescer no meu raciocínio. Mas a gente fica, então, com a base do raciocínio, que é quando Paulo estava trabalhando com eles, a mensagem da veracidade da ressurreição de Jesus Cristo, que é algo histórico, e esse fato histórico da ressurreição de Jesus tem implicações na sua e na minha história, tem várias implicações. Se a gente para no versículo 11, nós pegamos praticamente somente uma das implicações. Então, o meu convite é para você, durante a semana, ler as outras implicações, mas agora a gente fica só até o versículo 11, tá bom? Então, vamos lá. Eu lerei aqui e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Diz assim o texto: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Então, precisando da ajuda de vocês, tem dois verbos mesmos que repetem no versículo 2 e no versículo 11? Quais são? Se é que tem. Parece que a Priscila viu pregar. Isso. Então, pregar e crer, isso. Pregar e crer, repetem nos dois textos, na abertura da conversa e no final da conversa, dessa parte do texto. E isso faz um grupo de versículos para a gente pensar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Como eu disse, um fato histórico. E como ele prova para nós que é um fato histórico? Ele prova para nós que é um fato histórico porque houve testemunhas, pessoas que viram, pessoas que estiveram com Jesus Cristo depois dele ter ressuscitado. Ele coloca aí, a partir do versículo 5, né? Do versículo 5 até o versículo 7, ele faz uma lista de pessoas, que ele aparece primeiro para Cefas. Cefas, a gente sabe, é o apóstolo Pedro, é o outro nome do Pedro. Depois ele apareceu para todos aquele grupo mais chegado dele, dos 12 apóstolos.
então Cefas e os outros apóstolos. Depois, mais de 500 pessoas de uma única vez viram Jesus, e Paulo, para provar que isso é verdade, fala: a maioria vive ainda, a maioria desses 500 ainda estão vivos, mas como já faz um tempo, alguns deles já dormiram. Dormir é uma palavra usada no Novo Testamento, Paulo usa mais de uma vez para falar daqueles que já partiram, daqueles que já faleceram. Então, dos 500, a maioria ainda está viva na época que Paulo está escrevendo a carta, é óbvio. Então, quem recebeu a carta, se quisesse comprovar, poderia procurar entre aqueles que viram Jesus Cristo depois de ressuscitado. Depois desses todos, ele fala ainda que apareceu a Tiago. E daí você fala: mas Tiago, tinha mais de um Tiago entre os 12 apóstolos? Quem é esse Tiago? Esse Tiago é conhecido também como o irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Ele aparece também lá em Atos capítulo 15, em Gálatas também capítulo 1. Então é o Tiago, que era um dos irmãos de Jesus Cristo, né? Jesus aparece para ele, aparece para outras pessoas. Então isso é o fato histórico, aconteceu na história. Agora, há fatos que acontecem na história que parecem aos nossos olhos, assim, que, puxa, de repente aconteceu, nem estava programado e aconteceu. Às vezes acontece isso na sua vida, acontece na minha vida. Acontece que a ressurreição de Jesus Cristo não foi um fato do acaso, não foi um fato que aconteceu assim de repente, aleatório, né? Paulo diz nos versículos 3 e 4 que faz parte do grande projeto divino. Então, não só foi algo histórico, mas faz parte da história da salvação, de uma história já programada por Deus. Por isso que diz ali que Jesus Cristo morreu para que se cumprisse as Escrituras e ressuscitou para se cumprir as Escrituras. Então, é uma história, um fato histórico, mas faz parte da grande história de Deus, que ele, desde a eternidade, vai trabalhando para ter um povo que o adora, um povo que viva eternamente com ele. E para que isso acontecesse, era necessário que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse. Então, Deus falou isso lá no passado, nas Escrituras, no Antigo Testamento, e fez isso acontecer, ocorreu na história, na época ali próxima de Paulo estar escrevendo a carta aos Coríntios. Isso é muito legal. Agora, tem um outro fato interessante nesses versículos. Dos versículos 5 até o 7, ele fala que foi um fato histórico. Se nos versículos 3 e 4 ele fala que é um fato que faz parte da história da salvação, nos versículos de 8 a 10, ele fala que é um fato que muda a história das pessoas que creem nisso. E ele mostra isso com o exemplo dele. Ele fala que a história dele foi transformada, porque depois de todos, como que um nascido fora do tempo, ele fala, né? Alguém que chega atrasado na festa, foi ele. E ele chega e ele vê Jesus. E a gente conhece essa história registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus Cristo. E justamente no momento que ele descreve aqui, ele fala que ele era um perseguidor da igreja de Deus. Então ele estava perseguindo os cristãos, ele estava viajando para prender e forçar alguns cristãos a negarem o nome de Jesus, e nessa viagem ele tem um encontro com Jesus, ele vê Jesus, ele conversa com Jesus, Jesus o chama, e isso muda a vida dele. Então, o fato histórico da ressurreição é um fato que não foi aleatório, é um fato real, mas não foi assim sem querer, faz parte da história da salvação, um projeto divino, mas transforma a história de quem crê nesse fato. Tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, não só no calendário, principalmente nosso aqui do Ocidente, mas na história de vida de cada um de nós, do momento em que a gente confessa Jesus Cristo como Senhor, que crê que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele morreu pelos nossos pecados e venceu a morte. Isso faz diferença na vida de cada um. Às vezes, essa diferença é marcante lá no comecinho da caminhada cristã, né? Então, eu lembro, eu como pastor, eu ficava de olho assim,
uma moça que estava chegando na igreja e ela conheceu a Jesus Cristo e caminhava para um lado, caminhava para o outro e começou a fazer visita aos sábados e queria fazer discipulado, ia na casa de uma senhora, da dona Donzília, para aprender um pouco mais da Bíblia e tudo mais. E um crente já meio veterano, perdido lá pelaquela região, conversando com ela, falou assim, olha, fica tranquila, esse é só o fogo do convertido, depois vai passar e você não vai ficar com esse pique, não. Então, ele deu essa palavra de incentivo para a Cida, quando ela se converteu, e quando ela estava começando a caminhada dela com Jesus Cristo. Não é uma palavra legal, né? Mas esse fogo só tem quando você começa, depois passa, depois passa. E é verdade, passa se a gente não alimenta. Se a gente não alimentar, passa. Por isso que Paulo está escrevendo isso aqui para eles, porque ele diz assim, olha, vocês creram, eu preguei e vocês creram. Agora eu espero que vocês não tenham crido em vão, que isso não fique vazio na vida de vocês. E essa palavra vão, crer em vão, lá no versículo 2, repete aqui também na palavra dele, no versículo de número 10, quando ele diz que a graça de Deus não se tornou vã na vida dele. Por quê? Porque ele diz que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Ele se jogou, ele foi, ele pregou, ele iniciou igrejas, ele fez discípulos, ele vivia consagrado ao Senhor para participar da transformação de vidas. E isso ele chama graça de Deus não ser vã, não ser vazia na vida dele. Ou seja, o fato histórico da ressurreição, que faz parte da história da salvação, tem que produzir uma diferença, uma transformação na sua e na minha vida, na nossa história. E essa transformação é fazer de nós proclamadores da ressurreição de Jesus Cristo, pessoas que falam de Jesus para outros, que compartilham a mensagem de Jesus. E isso a gente faz com gosto, principalmente quando a gente tem esse encontro com Jesus. Mas se nós não alimentarmos a nossa comunhão com Cristo, a nossa vida devocional, de contemplar Cristo, de conversar com esse Jesus ressuscitado, de pedir para ele, Senhor, a tua graça agiu na minha vida, transformou a minha vida, agora me usa para transformar outras vidas, eu quero ser um instrumento útil teu. Se a gente não tem essa conversa diariamente com ele, mas nas nossas conversas a gente começa a se preocupar com outras coisas, que são importantes, mas que tiram a nossa atenção, por exemplo, olha, Senhor, que eu não pegue Covid. Tudo bem que eu não pegue Covid, eu espero não pegar Covid. Não é problema orar por isso. Mas quando o meu medo faz com que eu esqueça da minha tarefa de anunciar o Evangelho, nossa, é complicado isso. Eu lembro que, por exemplo, a dona Valquíria internada lá, esperando ser transferida de lugar, ela já estava falando de Jesus com as pessoas que estavam perto dela. Há poucos dias a Renata falou assim, ó, daqui a pouco o Adriano vai estar pedindo cada dia para distribuir para o pessoal que está lá com ele. Porque são pessoas que têm prazer de compartilhar o evangelho, né? E às vezes a gente parece, poxa, mas de onde vem isso? Vem da graça de Deus agindo na pessoa, agindo em você, agindo em mim. Às vezes ele nos coloca em lugares não agradáveis. Vocês se lembram do missionário lá do Senegal que veio falar com a gente, o José, que acabou sendo preso indevidamente. E o tempo que ele ficou na cadeia, ele conseguiu falar de Jesus Cristo para pessoas que ele jamais teria condições se ele tivesse trabalhando com as crianças lá onde tinha o trabalho de acolhimento de crianças. E quantas vidas ele alcançou por estar dentro da cadeia. E num determinado momento ele descobre, foi por isso que Deus me colocou aqui. Né? Então, nós devemos pensar assim, por que é que Deus dá o espaço que eu moro, para eu morar ali? Por que é que Deus dá a família que eu tenho? Por que é que Deus dá a oportunidade de emprego que eu tenho? Por que é que Deus me põe no meio dessas amizades que Ele me põe? Há um objetivo, fazer Jesus Cristo conhecido. Mas como eu vou fazer? Eu não sou tão fácil de falar, eu estou falando de mim, eu não sou tão fácil de falar assim com indivíduos, eu tenho
uma relativa facilidade para falar aqui para uma câmera ou para um grupo lá na igreja, mas eu sentar com um, eu, ele, a Cida tem mais facilidade que eu, o Vilmar tem mais facilidade do que eu, o Marcão tem mais facilidade do que eu, e o que eu vou fazer então, se eu sou mais parecido com o Márcio, né, Márcio? Nós somos mais quietão, nós dois, né? Nessas horas que a gente chega nesse momento, né? O que fazer então? Simples. Senhor, que a tua graça não seja vã na minha vida. E dá oportunidades. E assim, de uma hora para outra, a gente vai observar que aquela história real, que faz parte da história da salvação, que fez diferença na minha história, começa a fazer diferença na história de outras pessoas, porque a graça de Deus não foi em vão na sua vida e nem na minha vida. As nossas oportunidades de estudo, de trabalho, de família, e agora reservados, longe de todos, né, só perto de um ou de outro, só tendo às vezes alguma comunicação através de celular ou do computador, nossa, já é uma comunicação, já é uma oportunidade. Então, Senhor, me dê criatividade, me mostra como eu posso fazer, porque eu não quero que a graça de Deus seja vã na minha vida. Veja que o capítulo 15 tem alguns motivos para Paulo trabalhar com a ressurreição. Um deles é porque o povo de Corinto havia crido, mas estava falhando quanto à manifestação da graça de Deus na vida deles. Então, depois dele trabalhar vários assuntos ligados à ressurreição, no capítulo 15, ele encerra o capítulo com o famoso versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos e irmãs, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ops, a palavra apareceu de novo. Né? Então fica aí o desafio de ler 1 Coríntios 15 e procurar se outras palavras se repetem. E se o vão e vã se repete também. Veja, eu espero que vocês não tenham crido em vão, a graça não foi vã na minha vida, então trabalhem, porque o trabalho no Senhor não será vão. É um incentivo para eles, é um incentivo para nós. No domingo da ressurreição, lembrar que o que Cristo fez na cruz foi histórico, real, aconteceu, não é uma invenção, houve várias testemunhas, faz parte de uma história programada por Deus, a história da salvação, programada e profetizada no Antigo Testamento, e transforma a história de quem abraça essa mensagem, de quem crê nessa mensagem. Mas a ideia é que essa transformação não seja vazia, não seja em vão, né? Que a gente trabalhe para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, né? Para que o povo que daqui a algum tempo contar a história da Igreja Aliança, do início aí dos primeiros 20, 30 anos do século 21, era uma comunidade onde a graça de Deus não foi vã. Amém?